Vertical S.A. Apoio Cultural Newland, Toyota por excelência, Washington Soares e Abolição. Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará. Olá, eu sou Jocélio Leal e este é o Vertical S.A., a revista de economia e negócios da TV O Povo. E a companhia Vector Contact Center, especializada em soluções e gestão de atendimento para o setor de call center, acaba de se posicionar entre as 10 mais do setor, segundo o Anuário Brasileiro de Relacionamento com Clientes, 2014/2015. Esse anuário é elaborado pela revista Consumidor Moderno. A empresa também conquistou o 3º lugar na categoria Melhor Operadora de Vendas Ativas. E aqui no estúdio, Gustavo Marinho, o diretor executivo da Vector Contact Center. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, José, pelo convite. Obrigado por você ter vindo. Bom, como eu falei aí, é um ranking nacional. Vocês apareceram muito bem lá. Vocês são empresa aqui de Fortaleza, especializada em Contact Center, que, como a gente conversava antes, é mais do que call center. Exato. Call center pressupõe uma conversa por telefone. Correto. Que, aliás, é uma boa discussão que a gente vai ter nessa conversa. Mas Contact Center inclui outras plataformas, é isso? Perfeito, José. Outras plataformas de atendimento. Hoje a gente pode trabalhar via Contact Center, que é o grande volume de atendimento que a gente tem, mas passamos também por vias de atendimento via e-mail, via chat, via WhatsApp, via SMS e via URA, que são unidades de resposta audível, onde na verdade você manda a vocalização para o cliente e ele tem a possibilidade de fazer o retorno e cair num atendimento personalizado. Então hoje você tem uma multicanalidade para atender a necessidade dos mais diversos necessidades do cliente contratante. E com relação ao tipo de serviço que vocês oferecem, eu falava na abertura que vocês têm 2.500 posições de atendimento, né? Eu estou falando de 2.500 pessoas no mínimo ali trabalhando para atender os clientes das empresas para quem vocês trabalham. A gente trabalha especificamente, são várias unidades de negócio dentro de uma operação de um contact center. Você tem operações de saque, que a gente chama de operações de inbound, que é um atendimento que a gente recebe uma solicitação do cliente. A gente tem traduzindo, serviço de atendimento ao cliente. Serviço de atendimento ao cliente. Serviço de atendimento ao cliente, eles são ligações que são, na verdade, a gente recebe para poder dar informação ao cliente, tirar alguma dúvida do cliente ou até abrir alguns protocolos de reclamação. Esse é um atendimento específico de operação de receptivo, onde você tem um perfil específico de atendimento para aquele atendimento. Então hoje o atendimento do receptivo eu tenho características específicas daquele colaborador para aquele atendimento específico. Assim como também operações de ativo, que são operações onde na verdade a gente pode fazer prospecção de vendas, pós-venda, pode fazer recuperação de crédito, cobrança especificamente, onde eu tenho um perfil com habilidades cognitivas diferentes, tanto para ativo quanto para receptivo. E a gente trabalha também com gestão completa da infraestrutura, onde na verdade a gente oferta para o cliente as posições de atendimento, a nossa infraestrutura, a gestão completa, os colaboradores para poder fazer o atendimento e a gestão completa daquele atendimento por si só. Além dessa modalidade, nós temos também a infraestrutura, onde eu posso locar a infraestrutura para que o cliente venha com toda a estrutura dele para dentro da nossa empresa e fazer o atendimento do produto especificamente dele no nosso site. Em que situações o cliente opta por locar a estrutura que você tem? Eu imagino que, grosso modo, seja locar um galpão com mesa, com telefone, com computador e pegar o time dele e colocar. Em que situações isso acontece? Normalmente o cliente está buscando um valor mais competitivo de mercado, ele não quer terceirizar o serviço dele. Mas não sai mais caro fazer por conta própria? A gente tem que, essa é a grande vertente que a gente tem que trabalhar no processo de terceirização. O que interessa a vocês, desse mercado que nos interessa. Hoje o mercado, 60% das operações hoje são feitas dentro da própria casa do cliente. Esse mercado nosso, embora seja um mercado de crescimento, hoje 40% do mercado é feito terceirizado. O grande desafio, a primeira relação que você começa num trabalho é normalmente para alocação de infraestrutura. Aí é muito mais do que cadeira, micro, a posição de trabalho, especificamente falando. Existe uma inteligência por trás, com relatórios de performance, com acompanhamento diferenciado, com monitoria da qualidade. A gente usa conceito estatístico para poder avaliar o comportamento do atendimento, o volume de ligações. Então tem toda uma inteligência por trás tecnológica e uma inteligência específica na área de gestão, na área de processo de melhoria contínua. Então quando o cliente entra para dentro do nosso negócio, a gente nos oportuna a mostrar o que está por trás desse universo de gestão de contact center, ele começa a entender que o core business dele
não é contact center. Aí que a gente tenta provocar esse movimento de trazer o atendimento todo sendo feito gestão pela nossa equipe. Você falou numa proporção 60% a 40%. Se eu entendi, essa proporção é dos clientes que vocês têm na carteira ou é do mercado? O mercado. O mercado hoje, 60% ele é feito internalizado. Ou seja, eu pensava que já era o contrário. 60% das empresas ainda resolvem por si esse tipo de trabalho. 60% resolve por si. 40% na verdade contratam um terceiro, esse terceiro faz o atendimento daquele segmento especificamente. Nessa faixa dos 40%, que são as empresas que contratam empresas como a sua, imagino que sejam as maiores. São os grandes que optam por isso, ou não? Hoje, 50% desse mercado ele é ditado pelas empresas de telecomunicações, pelas empresas de TV a cabo e pelas empresas de conectividade. Cerca de 30% desse mercado ele é dotado pelos bancos, pelas seguradoras e pelas empresas operadoras de cartão de crédito. E a gente tem em torno de 8% desse mercado que é voltado para varejo, que são os hipermercados, supermercados, que é o mercado varejista em si. Como é que você garante para o seu cliente que aquela moça, aquele rapaz que você tem lá na posição de atendimento, trabalhando em nome dele, em nome da empresa, seja banco, seja operadora de telefonia, de TV a cabo, que seja, como é que você garante que essa pessoa da sua empresa tem a cultura dessa empresa que te contratou, certo, na voz, no jeito de atendimento, no padrão de atendimento? Veja bem, José, a gente tem um trabalho a 4 mãos que é feito com o cliente contratante. Todo o processo inicial de treinamento, os procedimentos operacionais que são específico de uma operação, seja ele do segmento varejo, seja ele do segmento bancário, seja ele do segmento telecom, existem os procedimentos de atendimento que são passados pela nossa equipe. Nós temos equipe de recursos humanos que desde o processo de recrutamento e seleção, ela trabalha naquele perfil específico, que é validado com o cliente contratante, que depois tem a nossa área de treinamento e desenvolvimento, que pega todo esse material, que trabalha em conjunto com aquela empresa e a gente capacita e qualifica o operador para aquele atendimento. Pós esse recrutamento e seleção, pós esse processo de treinamento e desenvolvimento, internamente a gente tem mecanismo de avaliação daquele atendimento. Existe uma área que nós chamamos de monitoria da qualidade. Essa área, existe um formulário que a gente estabelece alguns padrões de atendimento, tanto na apresentação, a hora que você está recebendo a chamada, que você está realizando a chamada, como desenvolvimento daquele produto especificamente e na conclusão. Então são atributos específicos nessa avaliação. Essa avaliação ela é calibrada constantemente com a aprovação do cliente. É dado um feedback constante para o operador referente àquela ligação que foi feita, a gente externando os pontos fortes, os pontos a melhorar, e é feito esse acompanhamento. Então esse trabalho é feito a 4 mãos. Então a garantia de eu estar atendendo uma operação especificamente é dotada pelo que eu tenho do treinamento específico que é nos dado, e é repassado e é feito esse acompanhamento constante. Pela supervisão, pela monitoria, pela gerência do call center. O mercado, de um modo geral, no seu segmento, ele tem essa preocupação, ele segue um modelo a 4 mãos, como você diz, de acompanhamento e monitoramento. Esse é um comportamento médio do mercado? Para se ter um sucesso nesse mercado, que está nesse processo de terceirização, não é uma via de mão única. Não tem como eu ir para um lado e meu cliente contratante ir para o outro. Eu trago as técnicas e a experiência que eu tenho nesse segmento, e ele traz um negócio dele para a gente adequar para o atendimento via telefone. Se a gente for analisar os dados no Brasil, 95% do atendimento hoje é feito via contact center. 5% é feito presencialmente. Então a gente tem uma sinergia muito grande com as empresas para que a gente possa traduzir e trazer para dentro do contact center esse perfil, a metodologia de atendimento via telefone, via chat, via e-mail, via voice, via SMS. Você falou que 95% é contact center. Contact center. Hoje, de um modo geral, no Brasil. Não é? Por que, na média, estou falando sem uma pesquisa à mão, as pessoas odeiam tanto o serviço que é oferecido no Brasil? Não estou falando de uma empresa A ou B. Se você fizer uma pesquisa, eu arrisco dizer que as pessoas odeiam. Né? As pessoas não suportam a irritação dela com aquela empresa, ela é levada para aquele contato que ela tem com quem atende. Isso você diria que é um peso que vem da companhia que te contratou? Em que medida esse ônus, essa dificuldade no relacionamento, no atendimento, quando acontece, em que medida ela é da empresa que opera, no caso vocês, de modo geral, e a empresa que contratou? Estou falando, por exemplo, de um operador de celular. Tem vídeos na internet que brincam com isso, inclusive. Entendi. A famosa Judite. Entendi. Não é?
Em que medida, eu vou deixar essa questão para você responder no próximo bloco, Okay. Em que medida esse peso é da empresa contratante ou é da empresa que está lá na ponta? Daqui a pouco a gente continua conversando. Vamos agora um rápido intervalo. No próximo bloco eu continuo conversando com o diretor executivo da empresa Vector Contact Center, Gustavo Marinho. Vector Contact Center. Até já. Vertical SA. Apoio Cultural Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e abolição. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Vertical SA. Apoio Cultural Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e abolição. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Estamos de volta com o último bloco do Vertical SA. Continuo conversando com o diretor executivo da Vector Contact Center, Gustavo Marinho. Gustavo, deixei no ar a seguinte questão. Em que medida o peso de um atendimento, de uma relação que é desgastante, né, do serviço de call center, serviço de contact center em geral com o cliente, em que medida o peso de um atendimento que não dá certo é da empresa, como a sua ou qualquer outra, que atende, e da empresa que contratou você? José, veja bem, a gente atende dentro dos procedimentos operacionais definidos pelo cliente contratante. Okay. Tá? A gente segue as normas que são regidas naquele contrato que é voltado para eu atender um serviço especificamente. Basicamente, a gente tem reuniões mensais, semanais, praticamente diárias com o cliente contratante para tratar da resolubilidade daqueles casos que de fato não foram resolvidos. Então hoje, basicamente, essa questão da resolução, ela fica muito pautada no procedimento que eu tenho que seguir. E a gente sempre pontua o cliente contratante com relação àqueles pontos que na verdade não estão sendo resolvidos. E que você não tem como resolver. E que eu não tenho condição de resolver, até porque eu sigo um procedimento especificamente. É claro que na condição do cliente contratante, a gente quer atender o cliente da melhor forma possível. E a gente pontua para o cliente, a gente demonstra, com a experiência que a gente tem, aqueles pontos que precisam ser trabalhados. E a gente sabe que a própria operadora, ela busca, ou o cliente contratante, ele busca na operação oportunidade de melhoria no processo deles, porque a nossa operação, pela convivência no dia a dia, no tratar com o cliente, a gente começa a buscar e fazer parte integrante daquele problema do cliente. Então a gente sensibiliza com aquela situação do cliente, a gente busca, porque a gente entende que essa resolução vai frear lá fora um churn do cliente indo para outra operadora. Você tocou no ponto. Eu ouvi de um diretor de uma grande companhia, um diretor nacional de um grande operador de celular, dizendo o seguinte: você que está em casa ligando não sabe que muitas vezes uma pergunta que você faz, ela vai levar segundos para ser localizada no sistema. E a segunda pergunta que você faz, mais alguns segundos, porque está noutra plataforma. Aham. Então, a minha pergunta é, muitas vezes as limitações do atendimento são de caráter tecnológico, Gustavo? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, embora o mercado ele tem buscado trazer a tecnologia a favor. Existem investimentos de milhões de reais para poder... Isso vai variar, não é por empresa de contact center, vai variar pelo cliente. Vai variar pelo cliente. É o sistema que ele oferece para você responder. Eu tenho soluções que podem atender a minimizar esse impacto no Você também tem processo de soluções atendimento. para Eu tenho isso? soluções e esse é o diferencial que a gente busca. Ok. A gente pode, dentro de uma linha de acompanhamento do cliente, avaliar se aquele cliente reclamou 1, 2, 3, 4 vezes e propor para o cliente contratante uma solução que minimize aquele impacto de um churn que ele vai ter lá na frente. Então a gente usa algumas ferramentas para poder monitorar e que seja um termômetro para poder falar, olha, toma cuidado com esse cliente, que nós temos que dar um tratamento diferenciado para esse cliente. E são ferramentas que a gente tenta agregar no atendimento do cliente. Vejamos bem, José, esse atendente, com o passar do tempo, ele começa a pegar uma experiência, embora você tenha, às vezes ele pode trafegar com 1, 2 ou 3 tecnologias, embora o mercado hoje está cada vez mais, os CRMs, eles conseguem concentrar numa determinada tela o universo de informações que eles necessitam para poder tratar uma questão do cliente. Mas esse tratamento, muito embora, eles passam por áreas internas que não se resolve num primeiro momento, naquele primeiro nível, e se passa para um segundo nível. E existe uma expectativa de nós, como consumidores, de resolver uma situação nossa num primeiro nível. E essa expectativa que se gera, muitas vezes ela é frustrante, e muitas vezes é descarregada no próprio atendente que está fazendo aquele atendimento, como se ele fosse parte resolvedora daquele processo. Ele é uma parte, sim, que resolve de acordo com a necessidade, de acordo com as ferramentas que ele tem. Então a gente busca constantemente mostrar para o cliente essas possibilidades que existem, para que ele possa redefinir o processo dele e trazer uma resolução mais rápida, o que todos nós como consumidores gostaríamos de ter. A propósito disso, a Anatel regula as operadoras, por exemplo, de celular, mas elas não regulam o trabalho de vocês, por exemplo, a cobrança da Anatel em relação à operadora X ou Y.
Exatamente. Hoje o processo do regulatório é feito através das operadoras, onde na verdade nós terceiros somos contratados para poder atingir aqueles índices, eu tenho SLAs específicos, para atingir aqueles índices que são cobrados da operadora em si. Então eu, num atendimento de uma operadora especificamente, eu faço o atendimento representando aquela operadora. Para o cliente é transparente, ele não percebe que está sendo feito por uma empresa A, B, C ou D. Sim. Correto? Você falou num termo, no primeiro bloco, no bloco anterior, chamado habilidade cognitiva. Okay. Isso me remeteu ao seguinte, quando você faz um trabalho de atendimento, você pode abrir mão de alguém mais preparado, que seria aquele ativo, que vai ligar para te vender algo, para te abordar. É isso mesmo? É isso mesmo. Muitas vezes quem trabalha no call center é o primeiro emprego, é um jovem, é uma pessoa jovem que está entrando no mercado. Nós temos uma responsabilidade social muito grande, porque esse segmento, na verdade, ele emprega grande fatia, a inserção inicial no mercado de trabalho. Muita gente é o primeiro Muita emprego, gente. Né? Só para você ter ideia, a gente tem... hoje a faixa etária é de 18 a 35 anos. Essa faixa etária, normalmente você não tem essa exigência de ter o primeiro emprego, então você tem uma responsabilidade social de formar aquela pessoa para o mercado de trabalho. É claro que o crescimento que se tem nesse mercado, o ano passado, comparado 2013 com 2014, a gente teve uma taxa de crescimento de 6,61%, embora com uma taxa tímida comparado... Em faturamento? Não, em crescimento de posições de atendimento e crescimento de faturamento, olhando nível mercado. A Vector teve um crescimento de 25% no faturamento dela, comparado ao ano de 2013. Olhando posições de atendimento, a gente triplicou o nosso parque. Vocês faturaram 20 milhões de reais ano passado. 20 milhões de reais ano passado, estamos com a projeção de 25 milhões para esse ano, agora de 2014. Então, veja bem, a gente tem essa preocupação, a habilidade cognitiva, ela traz muito, a gente busca identificar qual é que é o perfil específico com uma projeção acadêmica, onde a gente avalia de fato se ele tem competência necessária para aquele atendimento, da mesma forma que o quadro que faz a gestão, os supervisores, tem que ter um preparo. A gente está falando de uma geração YZ, uma geração que na verdade que é muito importante a questão do significado, é muito importante a informação ASAP para que eles possam tomar decisões. Então a gente tem uma preocupação muito nesse veículo de comunicação, esse emissor, esse receptor, não pode ter ruído em momento nenhum no meio do caminho. E a propósito disso, eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu queria fazer essa última pergunta para você. Essa semana a Miss Brasil foi escolhida cearense, e a polêmica do dia seguinte é porque alguém postou que o sotaque dela era sofrível e insuportável, enfim. No setor de vocês, e tem até uma guerra, disputa por estado para atrair bases de vocês do setor de contact center. Pernambuco foi muito agressivo nisso. O Ceará tem agora em Juazeiro do Norte tem uma base também, em Mossoró, né? Enfim. A pergunta é a seguinte, quando você define a base, onde você vai montar uma empresa de atendimento, especialmente call center, você está optando por um sotaque, que vai atender ao país inteiro. Isso é um fator levado em conta? Esse eventual incômodo com o sotaque é considerado por vocês? Ou isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque quem está em São Paulo pode não querer ser atendido por quem não conhece São Paulo e está numa outra cidade fora da região. Ou o contrário, quem está em Fortaleza quer ser atendido e, pô, mas essa menina não sabe o que eu estou falando, porque ela está lá em Recife. Isso não é um problema? Veja bem, José, a gente fez um trabalho há anos atrás voltados para a questão do regionalismo. Então, numa determinada operadora especificamente, a gente fez um trabalho regionalizado porque o atendimento era nacional, especificamente aqui em Fortaleza. Então, as características regionais existia-se no sistema, a questão do regionalismo, e aquilo era tratado, era traduzido por quando um cliente do Sul me ligava e usava uma determinada expressão, eu tinha que entender o significado para a minha regionalidade do atendimento aqui do Nordeste, especificamente de Fortaleza, de Ceará, para poder me comunicar com o cliente. Então esse foi um case de sucesso, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Hoje em dia não existe fronteira com relação ao atendimento, independente de onde você esteja. Tem operações que são feitas fora do país. Uma das coisas mais bonitas do Brasil é essa multiplicidade de sotaque, mas nem todo mundo consegue entender isso. Exatamente. Né? Tem operações que na verdade ele passa para o atendimento no Sudeste, no Nordeste e no Norte, dependendo do horário que ele vai estar ligando, ele vai passar por essa diversidade. Tem Varia conforme o horário? Varia de acordo com o horário, questão de transbordo das operações. Então hoje você não tem esse dificultador. Vocês montaram o escritório em São Paulo agora. Por que montaram o escritório em São Paulo? De acordo com o nosso planejamento estratégico e em função desse movimento do Sudeste aqui para o Nordeste, só para você entender,
De 2010 para 2014, nós tivemos um crescimento de 60% dos contact centers aqui no Nordeste. Sim. Então, assim, é a mão de obra mais barata, é por isso? Não por isso, por ser uma mão de obra mais barata. Mas é porque o piso salarial é muito parecido no Brasil como um todo. O que você tem uma taxa de desemprego um pouco maior, você tem uma oferta maior de trabalho. Consequentemente, você tem um ciclo de vida maior do que na região Sudeste. Então, você trabalha com indicadores de improdutividade, que a gente chama de turnover e absenteísmo, que são altíssimos na região Sudeste, onde aqui você tem um menor índice de turnover e de absenteísmo. É claro que esse turnover e absenteísmo vai muito de encontro com a forma que você faz a gestão. Tá. Então você tem, além de você ter um benefício fiscal, você tem um benefício qualitativo, você tem um benefício quantitativo e o ciclo de vida dele na operação é muito maior. E São Paulo foi por quê mesmo? Em São Paulo, porque existe uma competitividade muito grande, onde você não tem uma mão de obra qualitativa como você tinha há 15 anos atrás. Então, hoje, a mão de obra que é oferta aqui no Nordeste hoje, ela tem uma qualidade maior do que no Sudeste. Então, só para você ter ideia, a gente teve um crescimento de 10% do mercado, desse market share desse mercado, de 2010 para agora, nós estamos indo para 17% da fatia desse mercado. Por isso que existe um movimento grande, oriundo das empresas do Sudeste, vindo para o Nordeste. Então, esse posicionamento nosso é em função disso. Eu pergunto ao Gustavo, qual é o seu ócio, Gustavo? Família e praia. Família e praia. Mineiro tinha que ser praia, né? Com certeza. Obrigado, Gustavo. Boa sorte na Vector Contact Center. Nós te agradecemos. FM na Rádio Povo CBN, você ouve Vertical SA a qualquer momento. No Jornal Povo, você lê a coluna aos domingos. Para acessar o conteúdo deste programa, tv.povo.com.br/Vertical SA. Tchau.